Henrique estava ajustando o cinto quando um grito estridente quebrou o silêncio da manhã. "Não dirija!" ecoou alto, carregado de urgência. Ele virou o rosto rapidamente e viu um menino correndo descalço, com roupas largas e sujas, vindo na direção do portão. A pele pálida e o olhar arregalado transmitiam algo além de medo. O segurança da casa, surpreso, correu para interceptar o garoto. "Saia daqui, moleque!" ordenou, tentando empurrá-lo para fora. Mas o menino resistiu, quase tropeçando, enquanto repetia em voz trêmula: sua esposa cortou os freios. O tom não era de chantagem, mas de um aviso desesperado, como quem sabe o que está prestes a acontecer. Henrique ficou imóvel, sem saber se ria da ousadia ou se levava aquilo a sério. A cena parecia absurda, e mesmo assim o coração acelerou. Ele nunca tinha visto aquele garoto antes, mas havia algo nos olhos dele que o fez prestar atenção. Não era o olhar de quem queria dinheiro, mas de quem carregava um peso real. O segurança segurou o garoto pelo braço, tentando arrastá-lo para longe. O menino, porém, se virou e fixou os olhos em Henrique. "Eu vi, senhor. Eu juro que vi", gritou, quase se engasgando com as palavras. O eco daquelas frases se espalhou pelo jardim como uma nuvem pesada. Henrique abriu a porta do carro, ainda sem saber o que dizer. A voz do menino soava sincera demais para ser um truque barato. No entanto, a acusação contra Marina, sua esposa, era tão grave que sua mente tentava rejeitar a ideia. Ainda assim, aquele instante se fixou como uma marca invisível em seu pensamento. Enquanto isso, o portão permanecia aberto, e o vento frio entrava, levantando a barra do hobby de Marina, que surgia na varanda com expressão de falsa surpresa. "Quem é esse garoto?" perguntou, como se fosse apenas mais um invasor inoportuno. Sua voz era doce, mas o olhar parecia medir a situação com frieza. O segurança já empurrava o menino para fora, mas ele ainda encontrou forças para virar a cabeça e gritar: "Você vai se machucar, eu juro." As palavras saíram como um último alerta, carregado de uma estranha mistura de medo e certeza. Henrique permaneceu parado, observando a cena se encerrar diante dele. O som do portão voltando a fechar pareceu mais alto que o normal, e o silêncio que veio depois só aumentou a inquietação dentro dele. Enquanto colocava novamente a mão no volante, uma sensação incômoda se instalava no fundo de sua mente, prestes a acompanhá-lo durante todo o trajeto. Henrique permaneceu alguns segundos olhando para o espaço vazio onde o menino estivera, tentando processar as palavras que acabará de ouvir. A acusação era tão grave que parecia impossível, mas o olhar dele, aquele olhar não era de mentira. Apertou o volante com força, como se aquilo fosse ajudá-lo a organizar os pensamentos. Marina desceu um degrau da varanda, mantendo o hobby claro fechado sobre o corpo. "Você vai se atrasar", disse, ignorando o que acabará de acontecer. Sua postura serena destoava completamente do aviso desesperado do garoto. Henrique a observava, tentando captar qualquer sinal que denunciasse culpa, mas ela apenas sorriu levemente. "Quem é esse garoto?" repetiu Marina, desta vez com um tom de curiosidade forçada. O segurança se aproximou, explicando rapidamente que ele havia tentado invadir a propriedade. Nada foi dito sobre a acusação. Henrique notou que Marina não perguntou o que o menino disse, apenas quem ele era. O garoto, ainda sendo empurrado para fora, se virou uma última vez. "Você vai se machucar, eu juro", gritou, antes de desaparecer na esquina. O som da voz dele ficou preso na cabeça de Henrique, repetindo-se como uma agulha riscando um disco. Não era um aviso comum. Henrique respirou fundo, tentando dissipar a estranheza que sentia. A razão queria acreditar que tudo não passava de um surto de um menino de rua, mas havia uma parte dele, silenciosa e incômoda, que se agarrava à possibilidade de aquilo ser verdade. E se fosse? Marina se aproximou e tocou de leve o ombro dele. "Você está pálido, querido. Quer que eu faça um chá antes de sair?" perguntou, com um sorriso doce que, em outra ocasião, teria sido reconfortante. Mas naquele momento, soou calculado demais. Henrique se afastou, apenas balançando a cabeça. Ele entrou no carro e fechou a porta, observando Marina pelo vidro. A forma como ela olhou enquanto o portão se abria novamente parecia quase avaliativa, como se estivesse esperando ver algo acontecer. A sensação desconfortável aumentava a cada segundo. Enquanto acelerava para a rua, tentava afastar a imagem da esposa e do menino na mesma cena. Mas a mistura de expressões, o medo real do garoto e a frieza delicada de Marina, já havia plantado uma semente de dúvida impossível de ignorar. O carro deslizava pelas avenidas ainda vazias, mas a mente de Henrique estava longe dali. A cada quilômetro, o rosto pálido do menino voltava à sua memória,
junto com o grito afiado que ecoava no ouvido. Ele tentava racionalizar. Talvez fosse uma coincidência, uma mentira para arrancar algum dinheiro. Mas, por que inventar algo tão específico? O volante parecia mais pesado, como se cada movimento exigisse esforço. Henrique lembrava de ter visto Marina na garagem numa noite qualquer, mexendo no celular, próximo ao carro. Na época, não deu importância. Agora, cada lembrança ganhava outro peso. As peças começavam a se encaixar de um jeito desconfortável. Houve também aquela viagem cancelada de última hora, alegando que não estava se sentindo bem. E os sons metálicos no meio da madrugada, que ele imaginou serem do portão automático, mas que agora poderiam significar outra coisa. A cada lembrança, um arrepio percorria sua nuca. O carro parou em um semáforo, e Henrique olhou para o reflexo no retrovisor. Seus próprios olhos mostravam a tensão que tentava disfarçar. Ele mexeu no ar-condicionado, tentando aliviar a sensação de sufoco que sentia dentro do veículo. Um ônibus passou devagar ao lado, e o barulho forte o tirou por um momento dos pensamentos. Mas logo tudo voltava. O menino tinha aparecido cedo demais para ser coincidência. Ele parecia saber que Henrique sairia sozinho naquele dia. Isso implicava que alguém estava observando. Enquanto dirigia, percebeu que estava indo para o escritório como se fosse um dia comum, mas o coração acelerava com a mesma frequência de quem vai entrar numa reunião decisiva. Era como se estivesse indo para algo importante, só que sem saber exatamente o que. Ele olhou para o relógio e percebeu que ainda tinha tempo antes do primeiro compromisso. A decisão começou a se formar de maneira quase involuntária. Precisava voltar. Precisava verificar o carro. Não seria capaz de trabalhar tranquilo sem tirar essa dúvida. Girou o volante na próxima esquina, fazendo o caminho de volta. O som do motor parecia diferente, ou talvez fosse apenas sua percepção, agora contaminada pela suspeita. Mas, de uma forma ou de outra, sabia que precisava confirmar com os próprios olhos o que estava acontecendo. Henrique estacionou o carro na garagem com um movimento brusco, ignorando o porteiro que tentou cumprimentá-lo. Saiu rápido, sem tirar o paletó, e se ajoelhou ao lado da roda dianteira. As mãos ainda estavam firmes, mas o coração batia com força. Passou os dedos pelas peças visíveis, procurando qualquer anormalidade. A luz natural entrava pela lateral da garagem, iluminando as superfícies metálicas. Henrique se inclinou mais, observando os cabos que conseguia alcançar. Tudo parecia intacto. Por um instante, pensou que realmente tivesse caído na história de um garoto qualquer. Mesmo assim, a inquietação não diminuía. Levantou-se, deu a volta no carro e repetiu o processo nas rodas traseiras. Ajoelhou-se, olhou atentamente, mas ainda nada que chamasse atenção. Suspirou, esfregando o rosto, enquanto o som distante de uma panela batendo na cozinha indicava que Marina estava em casa. Fechou o capô e passou a mão pelo teto do carro, como se tentasse sentir alguma vibração estranha. Não era especialista, e sabia disso. Por mais atento que fosse, havia limites para o que conseguiria perceber. E se o problema estivesse escondido, em um ponto que ele não alcançava? Henrique pegou o celular no bolso e ficou olhando para a tela por alguns segundos. O nome de Jonas Ribeiro veio à mente. Mecânico de confiança, especializado em carros esportivos e amigo de longa data. Se havia alguém que poderia confirmar ou descartar aquela suspeita, era ele. Ligou para Jonas, tentando manter a voz neutra. Preciso que você veja meu carro agora. É urgente. O amigo não fez perguntas, apenas disse que poderia recebê-lo de imediato. Henrique sentiu um leve alívio ao ouvir isso, como se já estivesse dando um passo para se proteger. Entrou novamente no veículo, ligou o motor e ouviu o ronco familiar. Ainda assim, não conseguia relaxar. Era como se estivesse sentado sobre uma bomba que não sabia se realmente existia. Mas a incerteza já era suficiente para torná-lo cauteloso. O portão voltou a se abrir, e desta vez ele acelerou sem olhar para trás. Sua mente estava focada em apenas um destino, a oficina de Jonas. E, no fundo, algo dizia que aquela visita não seria apenas uma verificação de rotina. Jonas recebeu Henrique na oficina com um aperto de mão firme e um olhar curioso. Sem perder tempo, o empresário explicou que precisava de uma inspeção minuciosa, sem mencionar de imediato a acusação do garoto. Jonas apenas assentiu e levou o carro para a área de diagnóstico, onde a luz branca destacava cada detalhe. Com luvas pretas e lanterna em mãos, Jonas começou a examinar o veículo, falando pouco. Henrique, em pé ao lado, observava cada movimento com atenção, sentindo o peso da espera. O som das ferramentas ecoava no espaço,
acompanhado do leve zumbido dos compressores. Poucos minutos depois, Jonas franziu o senho e se inclinou sob o carro. Encontrei algo, disse, com a voz mais grave que o normal. Henrique se aproximou, e o mecânico apontou para os cabos de freio traseiros. 2 deles estavam cortados com precisão cirúrgica, como se alguém soubesse exatamente o que fazer. O corte é limpo, feito com ferramenta específica. Isso não é desgaste, Henrique. É sabotagem, afirmou Jonas, retirando a lanterna. O sangue do empresário gelou. O aviso do menino deixava de ser uma cena estranha para se tornar uma realidade palpável. Henrique passou a mão na nuca, respirando fundo. Se eu tivesse dirigido normalmente hoje, o que teria acontecido? Perguntou. Jonas não hesitou. Você perderia o controle do carro em qualquer freada mais forte. Em alta velocidade, seria fatal. Troque tudo agora. E não fale disso com ninguém, ordenou Henrique, com um tom que não deixava espaço para discussão. Jonas apenas assentiu, já separando as peças novas e organizando a troca com rapidez. Enquanto ouvia o som metálico das ferramentas, Henrique começou a pensar no próximo passo. A dúvida se transformava em certeza, e a certeza exigia ação. Mas, antes, precisava garantir que ninguém mais tivesse acesso ao carro. Quando o serviço terminou, Henrique pagou em dinheiro e agradeceu com um aperto de mão firme. Saiu da oficina sem olhar para trás, mas com um novo objetivo em mente: encontrar o garoto que havia lhe salvado. Henrique passou a tarde dirigindo pelas ruas mais movimentadas do centro, observando cada esquina, cada grupo de crianças e adolescentes. O rosto do menino estava gravado em sua memória, e ele não iria descansar até encontrá-lo. A chuva fina começava a cair, deixando o asfalto brilhante e frio. Na terceira volta pelo mesmo quarteirão, avistou uma figura magra encolhida ao lado de uma banca de jornal fechada. A jaqueta era larga demais, o capuz caía sobre os olhos, mas havia algo no jeito de segurar os joelhos que o fez reconhecer. Henrique estacionou e se aproximou devagar. Rafael, chamou, testando o nome que o garoto revelou minutos depois. O menino ergueu o rosto com cautela, como se já esperasse ser expulso. Mas, ao reconhecer Henrique, se levantou. Hesitante. Eu não menti, disse, antes mesmo de qualquer pergunta. Henrique fez sinal para que ele se acalmasse e perguntou se podia conversar. Encostaram-se no toldo da banca, protegidos da garoa. Rafael contou que vivia nas ruas desde que se lembrava, sem documentos, dormindo onde desce. E, naquela noite, tinha visto Marina na garagem. Ela estava com uma caixa de ferramentas. Fiquei escondido atrás do muro, e vi quando cortou umas peças debaixo do carro, relatou. O tom era direto, sem floreios. Henrique prestava atenção a cada palavra, sentindo a confirmação do que Jonas havia descoberto. O garoto disse que ficou acordado até o amanhecer, esperando a chance de avisar. Eu não sabia se ia conseguir, mas não queria ver o senhor morrer, completou. A sinceridade na voz dele não deixava espaço para dúvidas. Henrique colocou a mão no ombro do menino, sentindo quanto ele estava gelado pela chuva e pelo vento. Mais do que agradecido, sentiu uma responsabilidade crescer dentro de si. A vida que ele tinha salvado era dele própria, mas quem salvaria Rafael? Naquele instante, percebeu que precisava fazer algo por ele antes de enfrentar Marina. Rafael não podia voltar para as ruas, especialmente agora que sabia demais. Sentados no banco de uma praça deserta, Henrique ofereceu um sanduíche e uma lata de refrigerante ao garoto. Rafael pegou devagar, como se não acreditasse que aquilo fosse para ele. Entre uma mordida e outra, começou a contar algo que parecia guardar há muito tempo. Meus pais morreram assim, sabia, disse, olhando para o chão. Henrique franziu o senho, pedindo para ele explicar melhor. Rafael contou que, quando tinha apenas 7 anos, o carro da família perdeu o controle em uma curva e bateu contra um muro. Ele foi o único a sobreviver. Na época, ninguém falou em sabotagem, mas anos depois ele descobriu que os freios haviam sido cortados. Desde então, não conseguia ouvir o som de um carro passando rápido sem sentir o estômago embrulhar. Era um trauma que o perseguia em cada esquina. Quando vi sua esposa mexendo no carro, eu soube na hora o que estava acontecendo. É o mesmo jeito, o mesmo som das ferramentas. Eu não podia deixar acontecer de novo, disse, com a voz embargada. Henrique percebeu que aquela coragem vinha de uma dor muito antiga. O menino mexia na lata de refrigerante, evitando encarar diretamente. Henrique, por sua vez, sentia um misto de gratidão e indignação. Gratidão por ter sido avisado, indignação por saber que alguém tão jovem já carregava uma história tão pesada. Rafael confessou que,
Desde o acidente, nunca mais confiou em ninguém. Vivia sozinho, fugindo de problemas e, muitas vezes, das próprias lembranças. Mas, naquele dia, decidiu arriscar. Achei que você ia me mandar embora, mas precisava tentar, completou. Henrique respirou fundo, pensando no quanto o destino havia se encarregado de unir aqueles dois. Você fez mais do que muita gente faria, Rafael. Salvou minha vida, disse, com um tom sério e sincero. O vento frio cortou o silêncio que se formou, e Henrique sabia que não podia simplesmente agradecer e ir embora. Precisava garantir que aquele garoto tivesse um lugar seguro para ficar. Henrique sabia que não poderia levar Rafael para casa, não enquanto Marina ainda estivesse lá. Precisava agir rápido, garantindo um lugar seguro antes de qualquer confronto. Pegou o celular e ligou para Carlos Fontes, um amigo de longa data que trabalhava com acolhimento social. Carlos atendeu com voz firme, mas curiosa. Henrique, é cedo demais para você me ligar. O que aconteceu? Sem entrar em detalhes, ele explicou que precisava abrigar um adolescente de forma imediata e segura. Carlos entendeu o tom de urgência e pediu que levassem o garoto até o centro de apoio. Henrique levou Rafael até o local, uma casa simples, mas bem cuidada, com paredes pintadas de azul e cheiro de café fresco no ar. As funcionárias o receberam com um sorriso acolhedor, oferecendo um cobertor seco e roupas limpas. O garoto parecia desconfiado, mas aceitou. Enquanto Rafael tomava um banho quente, Henrique conversou com Carlos em particular. Pediu descrição total sobre a identidade do menino e reforçou que ele não deveria sair sozinho por enquanto. Carlos garantiu que cuidaria disso pessoalmente. Em poucas horas, Rafael já tinha uma cama, alimentação garantida e até matrícula provisória para iniciar os estudos na escola próxima. Henrique sentiu um peso sair dos ombros ao saber que o garoto estaria protegido. Antes de sair, passou na sala onde Rafael estava, já vestido com roupas limpas. Vou resolver umas coisas e volto para ver como você está, disse. Rafael apenas assentiu, mas havia um brilho diferente em seus olhos, como se começasse a acreditar que a vida podia ser menos dura. Ao sair da casa de acolhimento, Henrique sentiu que o próximo passo seria o mais difícil. Agora que Rafael estava seguro, era hora de enfrentar Marina e descobrir até onde ela estava disposta a ir. Ele ligou o motor do carro, mas desta vez não sentiu orgulho do ronco potente. O que movia seu coração agora era a necessidade de justiça. Henrique chegou à mansão com passos firmes, mas o coração acelerado. A garagem estava silenciosa, e a luz suave da manhã ainda iluminava a entrada. No caminho para o escritório, pegou o pendrive com as imagens das câmeras de segurança que havia solicitado discretamente ao segurança. A cada clique que reproduzia o vídeo, a certeza aumentava. No registro, Marina aparecia entrando na garagem durante a madrugada. Carregava uma maleta de ferramentas e se agachava ao lado do carro. A câmera capturava claramente o momento em que ela cortava os cabos e depois fechava a maleta, como se nada tivesse acontecido. Não havia pressa, apenas frieza. Henrique entrou na sala de estar, onde Marina estava sentada lendo uma revista. Colocou o pendrive na televisão e deu play, sem dizer uma palavra. O silêncio foi rompido apenas pelo som da gravação, e o rosto dela manteve-se sereno por alguns segundos, até perceber que estava encurralada. Ela largou a revista e cruzou os braços. Você não entenderia, Henrique. Não suportaria perder tudo em um divórcio. Era mais fácil resolver assim. A naturalidade com que disse aquilo fez o sangue dele gelar. Era como se estivesse falando de trocar uma peça quebrada. Você ia me matar para não perder patrimônio? Questionou, incrédulo. Marina suspirou e desviou o olhar. Eu ia evitar que você destruísse minha vida, respondeu. Foi o suficiente para Henrique sentir que não havia mais nada para salvar naquele casamento. Sem discutir mais, ele pegou o telefone e ligou para seu advogado. Explicou rapidamente a situação e pediu que chamasse a polícia. Em menos de 1 hora, 2 viaturas estavam estacionadas em frente à mansão. Marina foi retirada da residência algemada, ainda mantendo a postura ereta e o olhar desafiador. Os vizinhos observavam da calçada, cochichando entre si. Henrique, da porta, apenas acompanhava, sentindo uma mistura de alívio e tristeza pelo desfecho. Quando o portão se fechou novamente, a casa parecia diferente. Menos pesada, mas também mais vazia. Henrique sabia que, apesar de ter escapado de algo terrível, ainda havia muito para processar. Henrique estacionou em frente à casa de acolhimento e viu Rafael sentado no quintal, apoiado sobre um banco de madeira, desenhando concentrado. O garoto parecia não notar o movimento ao redor,
completamente imerso no traço. Quando Henrique abriu o portão, Rafael levantou os olhos, hesitou por um instante e sorriu de forma tímida. Você tá bem? Perguntou, como se ainda carregasse preocupação. Henrique se sentou ao lado dele, observando as folhas espalhadas. Estou. E agora posso dizer que está tudo resolvido, respondeu, mantendo o tom tranquilo. Rafael franziu a testa, mas relaxou aos poucos, como se finalmente pudesse acreditar. Eu sabia que ela não era boa coisa, comentou, voltando a se inclinar sobre o caderno. Com curiosidade genuína, Henrique pediu para ver o que ele estava desenhando. Rafael mostrou um carro prateado, cercado por árvores, com o sol nascendo atrás. O traço era firme, detalhado, revelando cuidado e talento. Henrique sorriu. Você leva jeito para isso, garoto. Tem futuro. Rafael apenas deu de ombros, mas o brilho nos olhos o denunciava. Enquanto conversavam, Carlos, o responsável pelo local, se aproximou para contar que a equipe já havia percebido o interesse de Rafael por arte. Estavam providenciando papéis melhores, lápis e tinta para incentivá-lo. Henrique não pensou duas vezes antes de oferecer ajuda financeira para cursos e todo o material que ele precisasse. Os dias seguintes se tornaram uma rotina silenciosamente especial. Henrique passava por lá para acompanhar o progresso do garoto, às vezes levando livros de desenho, outras apenas para conversar. Rafael começou a se soltar mais, rindo de pequenas piadas e compartilhando histórias de seu dia na escola. Certa tarde, enquanto saíam para tomar sorvete, Rafael olhou para o lado e disse, quase num sussurro, eu nunca achei que alguém ia ficar. Todo mundo sempre vai embora. Henrique sentiu o peso daquelas palavras e respondeu de imediato, olhando nos olhos dele, eu não vou a lugar nenhum, Rafael. Pode contar comigo. Aquele momento foi como um selo silencioso de um vínculo que crescia dia após dia. Henrique sabia que a relação entre eles não era apenas gratidão por ter sido salvo, mas um laço real, construído com confiança e presença. Algo que Rafael nunca tinha experimentado antes. Ao voltar para casa naquela noite, Henrique percebeu que, em meio ao caos e à dor, tinha encontrado algo que não esperava, uma nova razão para se sentir responsável e presente. Rafael não era apenas o garoto que o salvou, era alguém que agora fazia parte de sua vida de forma definitiva. Henrique estava na varanda de casa, sentado em sua poltrona favorita, observando o entardecer pintar o céu com tons de laranja e roxo. A mansão estava silenciosa, e pela primeira vez em semanas, aquele silêncio não o incomodava. O som distante de pássaros voltando para seus ninhos trazia uma sensação de calma que ele não lembrava de sentir. Enquanto olhava para o horizonte, lembrou-se do dia em que tudo quase acabou. A cena era clara, o grito do menino, a confusão no portão, o frio na barriga ao ouvir sobre os freios cortados. A cada detalhe que surgia na memória, ele entendia melhor o quanto esteve perto de não estar ali para contemplar aquele fim de tarde. Henrique percebeu que o maior perigo que já enfrentou não veio de fora, mas de dentro de casa. Marina tinha acesso, confiança e tempo, todos os elementos que tornam uma traição ainda mais profunda. Aquilo mudou para sempre a forma como ele olharia para as pessoas que o cercavam. Pensou também em Rafael, e no quanto era improvável que justamente um menino de rua, sem nada material, tivesse sido a peça-chave para salvar sua vida. Era impossível não refletir sobre como coragem e empatia podem surgir de onde menos se espera. E, mais do que isso, sobre como a vida pode criar encontros destinados a mudar tudo. Pegou o celular e enviou uma mensagem curta. Obrigado mais uma vez, garoto. Você mudou minha vida. A resposta veio poucos segundos depois. Você também mudou a minha, Henrique. Duas frases simples, mas que carregavam um peso que palavras maiores não alcançariam. Recostou-se na cadeira e respirou fundo. Aquela troca de mensagens era prova de que, por mais que tivesse perdido algo, havia ganhado muito mais em outro sentido. Agora tinha alguém por quem se importar, e isso lhe dava um novo propósito. O portão, lá embaixo, parecia mais seguro agora. Mas Henrique sabia que segurança não era apenas um portão fechado ou câmeras de vigilância. Era também saber quem se tinha por perto e, principalmente, quem valia a pena manter. Ele fechou os olhos por alguns segundos, ouvindo o vento passar pelas árvores. No fundo, sentia que a vida tinha lhe dado uma segunda chance, e que, dessa vez, ele não iria desperdiçar. E se aquele grito não tivesse ecoado no portão naquela manhã, Henrique talvez nem estivesse aqui para contar. Foi um menino de rua, sem nada além da própria coragem, que mudou o rumo de toda a história. E você? Já parou para pensar quem, hoje, poderia te salvar de um perigo que você nem imagina? Às vezes, as maiores lealdades vêm de onde menos se espera.
Então me diz nos comentários, você confiaria em um estranho a ponto de mudar seus planos no mesmo instante? Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando histórias reais que mexem com a nossa visão sobre confiança e coragem.